você bem-vindo ao nosso podcast Que Gestão. Eu já vou pedir logo de cara seu like, compartilhar, ativar o sininho, tudo isso. Não esqueça, nós estamos hoje com um convidado maravilhoso, Juliana, minha amiga, eu sou Rosana Mesomo e vou passar a palavra aí para vocês. Eu sou Juliana Pires, podcast Que Gestão mais uma vez no ar com vocês, e o nosso convidado hoje, ele veio para dar um aulão, hein, gente? É aulão o que o Alexandro vai falar aqui para vocês nas finanças, não é isso? Eu sou naturalmente formado na área de administração, meu nome é Alexandro Simões, sou consultor empresarial e estou na área aí há mais de 25 anos, atuando diretamente no mercado, né? Desde o pequeno empreendedor, né, até o médio empreendedor. E a gente vem fazendo um trabalho muito bom com o empresário hoje. Muito bom, gente. Eu vou pedir só uma pausa para a gente falar do nosso patrocinador e já, Alexandre, você vai passar todo esse potencial que você tem, porque esse convidado realmente é maravilhoso para nós, que somos pequenos e médios empreendedores, empresários e que precisamos alavancar nossos negócios, tá? Como vocês sabem, o podcast Que Gestão apoia ONGs, instituições e projetos transformadores de vida. Pertinho daqui do espaço da Rosana e do meu espaço também, tem a ONG Florescer, desde 1990, conduzido pela querida Nádia Bach. Essa ONG, gente, ela capacita mulheres na parte de costura. Então, é um ateliê, é muito interessante. Quem quiser ir lá conhecer, é um ateliê sustentável, porque eles arrecadam peças de jeans, que nós vamos jogar fora, que não usa mais, e transformam em peças únicas, peças personalizadas. É um dos trabalhos mais ricos que eu já vi na questão de artesanato, tá, gente? Então, quem tiver oportunidade, ONG Florescer, @ONG Florescer, 35 anos de dedicação no Paraisópolis, em São Paulo. 11 98665 7187. E agora, vamos para o momento que a gente mais espera, ouvir ele, que é o nosso convidado, e que é ele que vai brilhantar esse episódio. A nossa primeira pergunta a você, querido, é o seguinte: quando você pensou, né, em entrar para o empreendedorismo, nós acreditamos que antes você talvez tivesse um CLT, houve aí um momento da virada de chave. Pode nos contar um pouquinho sobre como foi isso? Houve sim. Eu costumo dizer que assim, ninguém nasce empreendedor, né? Você se transforma um empreendedor. E eu fui empreender por uma questão de necessidade. Aos 12 anos de idade, eu venho de família muito simples, né? E minha mãe dona de casa, meu pai trabalhava na área de construção civil, e aí eu fui com 12 anos vender picolés para ajudar o meu pai na compra de material escolar, né? Já estava empreendendo e não sabia. E aí terminei a minha formação, eu sou do estado da Bahia, chegando aqui em São Paulo aos 18 anos. Aí eu iniciei a minha carreira no CLT, em uma grande empresa de consórcio aqui em São Paulo, e comecei como vendedor, depois fui ser supervisor, né? Fui empreendendo no CNPJ do outro, e aí me tornei gerente. Após isso, em 2010, eu saio dessa administradora e aí eu abro o meu primeiro CNPJ. Foi aí o ponto-chave, né, para eu começar realmente a empreender para mim e deixar de ser CLT e empreender no CNPJ de uma outra empresa. E conta pra gente, assim, que no começo a gente sofre muita dificuldade, essa transição, questão financeira é uma, né? Geralmente para quem, né, não tem pai rico, né, e tudo mais. Outras questões também que eu acho que você deve ter aí de dificuldades para esse início, para que a roda girasse, vamos dizer assim, para você. É bem assim, Rosana, o início é de grande dificuldade. Primeiro porque você precisa validar o seu produto, né? E segundo porque você precisa ter um capital de giro para fazer essa operação se manter durante o período de maturação do negócio, que geralmente gira em torno de 6 meses. Então esse é o período mais difícil, porque você tem despesa com aluguel, você tem despesa com funcionário,
Você está vindo de um CLT onde você recebia aquele valor todos os meses e agora você passa a não ter valor fixo. Você depende das suas forças para gerar receita para a empresa. Às vezes até valor nenhum, né? Não, convenhamos. Sim. Então, aí já me surgiu outro gatilho de pergunta. Você já tinha essa noção que precisava desses mínimos 6 meses aí para que ou você chegou e falou, não, vou conseguir virar no 3, porque, né? Tem isso que a gente tem, né, às vezes. Tem. Aí é importante, no meu caso, eu criei uma reserva de emergência para esse período que eu ia iniciar o negócio. Então, durante um determinado período de tempo, eu estava já com um caixa que me pudesse manter a operação durante esses 6 primeiros meses. Você planejou, então, essa virada? Não foi uma coisa assim, tipo, você foi ao longo do tempo planejando? Tem que haver um planejamento, porque assim, mais de 80% dos empresários hoje, eles quebram por questões financeiras. E quando a gente entra no negócio, a gente tem que entrar também avaliando os riscos, né? Então eu fiz essa avaliação de risco, até porque a gente tem família, tem outras pessoas que dependem da gente, e a gente precisa, na realidade, manter essa nossa base, né? E para isso é importante fazer um planejamento do negócio, criar uma estratégia, né? Ter uma visão muito bem definida daquilo que você está querendo. Não adianta ir só pela emoção, né, pessoal? Isso é uma dica muito boa aqui que o Alexandre está falando, né? Porque às vezes pela emoção a gente se joga no negócio, sem plano de negócio, sem uma reserva, e aí deu um ano, o negócio quebra e fala, ai, não, no Brasil nada dá certo. Calma aí, né? Será que a pessoa também não vacilou, né? Mas agora eu gostaria de saber de você, e quem está lá nos assistindo, né? E já está dando like, já está compartilhando, já está curtindo, quer saber também. Qual que é o seu negócio hoje, qual que é o seu setor e quais são os maiores desafios que você enfrenta? Olha, o nosso setor é de serviços, nós atuamos diretamente com a operação de consórcio, né? Hoje Pode atuamos falar o nome, com tá? Tem perigo, as não. maiores administradoras de consórcio do Brasil, exemplo, a Zema, que é uma administradora do estado de Minas Gerais. E dentro dessa nossa operação hoje, a gente percebe, não só dentro do segmento de serviços, mas em outros setores, como na área de construção civil, na área de medicina, uma necessidade por mão de obra qualificada, né? A gente tem percebido, né, uma grande dificuldade do empreendedor, do empresário em trazer esse profissional do mercado e qualificar esse profissional para que ele possa atender às demandas do mercado, né? A gente sente hoje que muitas empresas criaram universidades corporativas na intenção de fazer essa capacitação, né? Mas mesmo assim ainda há um gap no mercado, né? E a gente precisa olhar com bastante atenção para o pessoal que está saindo talvez das faculdades, do ensino médio, que está vindo para o mercado de trabalho, trazer esse profissional, qualificar esse profissional para que ele possa performar dentro da empresa. Então hoje você trabalha com esse plano de qualificação. Hoje a gente faz esse trabalho, hoje a gente treina esse profissional para que esse profissional possa performar na venda, né? Possa performar na sua atuação dentro do mercado. Que é a venda do consórcio. Que é a venda do consórcio. Aí uma curiosidade, você tem profissionais, então na sua maioria seus profissionais são todos vendedores, né? Você capta esse pessoal de, sei lá, de faculdade, ou como é que você faz para captar, fazer essa captação? Hoje a gente atua tanto com o PJ, né, que são representantes comerciais, e esses já têm escritórios físicos, né? São tipo parceiros. Parceiros comerciais, em mais de 10 estados no Brasil, e a gente tem aquele profissional que está saindo do ensino médio, está saindo de uma faculdade e está se inserindo no mercado de trabalho. Esse profissional a gente traz ele, qualifica ele e coloca ele para operar dentro do mercado de consórcios. Isso resolve o problema da falta de funcionário, né? A qualificação resolve muito, né? Sim. Porque, na verdade, mas assim, qual que é o período? Porque isso é importante até para os nossos telespectadores, porque assim, ele tem um período aí para você fazer essa qualificação.
Como é que funciona isso no dia a dia? Você usa as pessoas que já estão lá mais antigas para fazer o treinamento? Ou você tem uma área que... Como é que se dá e quanto tempo demora para essa qualificação, para você falar, não, vou botar a pessoa para o jogo agora? Sim, é uma pergunta importante, porque assim, todo profissional, ele precisa passar por um processo de integração, né? Então a gente traz esse profissional, ele precisa entender a cultura da empresa, ele precisa ter o conhecimento técnico do produto e muito hoje ele precisa ter o conhecimento do mercado, conhecimento das necessidades que o mercado precisa, né? E a gente faz essa preparação, esse treinamento. Geralmente a gente tem um time aí de uns 3 meses para preparar bem esse profissional para que ele possa corresponder às expectativas e às necessidades que a empresa hoje ela precisa. Interessante. Então, 3 meses você já consegue. E ali também acredito eu que você já consegue entender se a pessoa tem um perfil de fato. E você, olha que interessante, né? A gente vai desdobrando isso nas coisas. Eu acho que você, além de ver se a pessoa tem um perfil mesmo, porque não necessariamente na contratação você, né? São flores na contratação, né? Depois que no dia a dia que você começa a ver como é que é aquela pessoa. E aí você ou ajusta algo do perfil dela, ou então você até consegue ver que talvez não dê para seguir. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que é contrate devagar e demita rápido. Né? Então, fundamental. Essa a gente queria fazer fundamental, mas às vezes a gente não consegue. Mas qual que é a dica para a gente fazer essa coisa do contrate devagar, né? Naturalmente, o importante é entender se esse profissional ele tem o perfil da empresa, né? Se ele tem as qualificações que a empresa necessita, para que você não contrate um profissional apenas por uma necessidade e não pelas qualificações, pelas habilidades que ele pode agregar dentro da sua operação. A contratação errada, ela pode trazer mais prejuízo para a empresa do que, de repente, você colocar ali um tapa-buraco. Sim, concordo? Sim, concordo. E aí você falou tudo, Ju. Na maioria dos casos, e isso acho que você deve notar também, a gente faz isso no afã, né? Naquela ansiedade. Por quê? Estou precisando, não sei o quê. Então, quanto que sai para você contratar errado, depois demitir? Sim. Ou você esperar mais um pouquinho, que você vai ficar sei lá, que seja mais uma semana, 2, que seja, mas que você consiga trazer uma pessoa que tenha realmente o DNA da empresa, né? Isso, que entenda a cultura da empresa, que possa vestir a camisa da empresa e entregar o resultado que a empresa precisa. E nós estamos falando aqui de segmentos, né, que seria o seu, o nosso, de pessoas que estão na linha de frente, contato direto com o cliente, que é o nosso alvo. Então, uma contratação errada, né, ligada ao nosso alvo, pronto, a nossa empresa você pode... Você perde o cliente, quer dizer, você perde o funcionário, o cliente... E dinheiro. O cara fez besteira lá, quer dizer, é uma coisa assim, se tampou o buraco aqui, mas você abriu um rombo. E às vezes o empreendedor, o empresário, ele traz o profissional, mas ele não qualifica o profissional para a função. Então o profissional acaba entregando um resultado ruim. Então, tão importante quanto trazer é também dar sequência dentro da empresa, né? Qualificando o profissional no dia a dia, né? Inserindo ele nas rotinas da empresa, remunerando bem, criando para o profissional um plano de carreira, para que ele possa ter uma visão de futuro, né? Então, o profissional, ele também, quando chega na empresa, e isso é uma questão muito discutida, que hoje muitos profissionais estão deixando as empresas por uma má liderança, por uma má gestão. Então, você também precisa trazer esse profissional e criar um plano de carreira para esse profissional dentro da organização. Eu falei para vocês que o episódio de hoje do Que Gestão é um aulão, gente. Porque o que ele está falando, ele está falando para nós, os donos das empresas. Né? Tem gente que trabalha com gente. Nós não podemos parar, né? A gente tem que estar sempre na linha de frente ali, se requalificando também, para tornar esse time promissor, né? Mas tem também, que me surgiu agora, aquele que você olha e fala assim, não, esse aqui está acabando com a minha
Porque às vezes tem um cara, não tem aquele cara, não sei se você passou por isso, aquele Sim. cara que é um talento, o cara é bom, só que ele também, com a maneira dele ser, ele inflama pessoas, Sim. ele causa no ambiente, e aí por mais que você faça, e o empreendedor às vezes fica com medo de retirar aquela pessoa, porque tem todo um faturamento, Sim, incluído e tal. Como que a gente lida com esse momento, né? Olha, eu tô falando de aula, ó. A gente pensa muito na questão do clima organizacional, né? O empreendedor, o empresário, ele precisa avaliar isso dentro da sua empresa. Se a empresa tem um clima organizacional favorável para que possa crescer, para que possa trazer mais pessoas, porque às vezes esse profissional é um talento, porém está sendo mal orientado e está dentro de uma organização com um clima ruim, né? Então existe um conjunto de fatores que tem que ser avaliado. Se o problema é o profissional, né? E aí cabe à liderança ter uma relação próxima com esse profissional para tentar mudar ele, adequar ele à cultura da empresa, ou se não tem realmente solução, e aí você não vai sacrificar o grupo, sacrificar o time, sacrificar a empresa em função de um funcionário. Aí realmente você precisa demiti-lo. Mas eu acho que você fazer uma avaliação do clima organizacional da empresa, eu acho que é extremamente importante. Começa por aí, né? E quem nos assiste percebe então que o empreendedor ele não para, né? Ele trabalha muito, às vezes até mais do que o CLT. Para você, quando você saiu do CLT, que era aquela jornada de 8 horas por dia, 5 vezes na semana, sábado livre, férias de 30 dias, às vezes, né? Dependendo do CLT, e aí você entrou empreendedor. Quais foram as vantagens? O que você fala agora para o público para animar esse pessoal que tem sangue empreendedor? A vantagem do empreendedor, naturalmente, que é você trabalhar por um propósito, né? Você tem um propósito, você tem um sonho e você trabalha pela realização desse sonho, né? Eu digo que todo empreendedor, ele é um sonhador, né? E ele precisa acreditar naquilo que ele faz. Tem a questão financeira também, porque quando você deixa de ser CLT, você naturalmente passa a ser PJ, você tira o limite de salário, né? Você pode fazer salários maiores, ganhos maiores, que muito vai depender da sua capacidade, daquilo que você vai entregar para a sociedade. A questão do tempo, realmente, o empreendedor, ele vai sacrificar o seu tempo, ele vai precisar, às vezes, sacrificar o seu final de semana, o lazer com a sua família, para poder entregar, principalmente no início, aquilo que a empresa precisa. Então, tem a parte que é o sacrifício, mas tem também a parte que é os benefícios, né? Então, eu vejo que os benefícios, eles superam os sacrifícios, né? Porque uma vez que o seu sonho está sendo realizado através daquele projeto, com certeza você tende a ter uma satisfação maior do que se você estivesse, talvez, um CLT limitado em relação à questão de ganhos e vivendo, talvez, ali para cumprir um protocolo ou trabalhando para o sonho de uma outra pessoa. Tá? Então, seria mais ou menos dentro desse caminho que eu visualizo aí. É a coisa do perfil mesmo, né? Sim, sim. E a coisa do plano de vida, né? Sim. Se você quer permanecer também, tudo bem, né? Se você quer permanecer naquele que é estável, vamos dizer assim, Sim. que às vezes a pessoa não tem o perfil, né? Mas você só vai conseguir saber testando e indo, né? Se tem vontade, vai fazer. Eu costumo dizer assim, a gente tem que se arrepender do que tentou, do que fez, e não do que não fez. E eu diria que se a gente tiver essa resiliência e tudo isso, a gente chega. A questão é ter essa visão. Né? Você pode empreender no CNPJ de uma outra pessoa. Você pode ser um empreendedor, não propriamente dito assim, no seu CNPJ. Você pode empreender no CNPJ, como eu comecei em uma grande empresa, empreendendo em um outro CNPJ, e em determinado período, já com uma estrutura financeira, já com os conhecimentos
necessários para abrir o meu próprio negócio, aí eu fui empreender para... E esse modelo é muito comum. Por exemplo, Exato, falando no universo do agora, salão de beleza. Meu CNPJ, cabe quantos lá dentro? Quantas Sim. manicures e cabeleireiras Nós quiser. temos vários Sim. CNPJs. E no consórcio é a mesma coisa. Exatamente. Que você também tem pessoas lá que são empresas, que são seus parceiros, Sim. eles estão debaixo do teu guarda-chuva de CNPJ, Sim. são outros CNPJs. Então, hoje, e principalmente hoje, a configuração de hoje é muito assim. A gente trabalha muito com parceiros. Essa relação CLT, antiga e tal, a gente está mudando muito isso, as pessoas já têm essa configuração, tanto que você pega o jovem, ele já pensa em empreender, já nem começou a trabalhar, já fala, não, já vou empreender, né? Nossa geração, talvez, ela tenha, já tinha uma característica que os pais falavam assim, não, mas você tem que trabalhar numa empresa, né? Não tinha isso. Eu ouvi muito isso, na realidade. Até carteira assinada. Faz concurso público, né? Concurso público, teve uma geração inteira que se pegou nisso, né? Mas não tem lugar para todo mundo no concurso público e às vezes você não tem esse perfil. Porque como que você vai inovar dentro de um... É mais difícil, né? Quando você está num lugar público, né? Assim, são regras que estão ali. E quando você é empreendedor, você tem essa coisa, essa vibe de inovação, né? Você consegue criar uma coisa diferente. Com certeza, a inovação ela é um processo de renovação dia a dia, né? São processos que você melhora no seu negócio, na sua vida, né? Todos os dias. Toda vez que você melhora um processo, gerando um resultado melhor, você está inovando. Seja dentro da sua vida pessoal, como dentro da sua vida empresarial. De repente você tem uma forma de fazer algo que já está talvez ultrapassada, que os resultados não estão mostrando que dessa forma é a melhor forma. E nós temos que aprender a sentar e verificar, que é o benchmark, né? Fazer o benchmark, verificar o que o mercado está fazendo, às vezes, o que o meu concorrente está fazendo, de que forma que eu posso inovar ou criar novas formas de fazer para que eu venha a ter um resultado melhor. Eu acho que essa questão da inovação, ela passa muito por isso. Você está buscando no mercado cases que talvez você possa trazer para o seu negócio e agregar muito valor. Serve de inspiração, né? Uma pessoa que está começando, olha o que o outro fez, não necessariamente ele copia, ele cria algo em cima daquilo, né? E também não tem problema, olha, o modelo dele é bom, vou copiar, não tem problema, né? E se a gente está sendo copiado, é bom. Sim, e a gente costuma dizer que a roda já foi inventada, né? O que a gente às vezes precisa fazer é aprimorar. Diga-se de passagem, as grandes empresas e organizações no mercado, elas já validaram a maioria das operações, seja operações de processos, sejam operações financeiras, já foram testadas e validadas. O que a gente precisa entender esse modelo que foi validado, foi testado, eu consigo aplicar no meu negócio? E para trazer um resultado melhor? Então, dessa forma que você naturalmente vai criando novas formas de fazer, porque hoje a diferenciação é muito importante, pois vivemos num mercado altamente competitivo. Então, você criar um diferencial competitivo e gerar valor para o teu cliente vai fazer com que você cresça no mercado. E para você fazer isso, você precisa entender que o mercado ele não para, ele é dinâmico. E o que ele está fazendo que eu posso talvez fazer e trazer para o meu negócio de novidade. Eu acredito muito no poder do diferencial. Quando eu peguei o salão de beleza, um dos critérios de segunda-feira os salões não abrem. Praticamente é um dogma. Sim. Uma das primeiras coisas que eu coloquei lá na mente, né, dos meus colaboradores, vamos criar um diferencial? Ou então já são 9 anos, eu tenho 10 de salão, 9 que nós abrimos às segundas-feiras. E faz uma diferença incrível, porque é aquele que é o diferente. Então, no meu ponto de vista, né, cada segmento, cada salão de beleza, cada pizzaria, cada restaurante, cada consórcio tem que ter o teu diferencial. Qual que é o seu diferencial hoje?
Antigamente, quando a gente vendia consórcio, a gente tinha uma fórmula de vender, tinha um formato, né? Eu sou da época que não existia nem celular para você fazer o trabalho de campo, né? Para você entrar em contato com o cliente. Hoje a gente está fazendo reunião via Meet, via Zoom, a gente está com várias formas. Não tem fronteira. Não hoje, tem né? fronteira. Hoje a gente atende o cliente no Brasil, atende o cliente nos Estados Unidos. Então, assim, o mercado ele mudou bastante. O que eu acho que é o diferencial é o conhecimento que você adquire e que você aplica no seu negócio, porque não adianta também você ter o conhecimento e você não aplicá-lo. Então, passa-se muito por aplicar o conhecimento, por você criar novas formas de você resolver problemas. Antigamente a gente tinha uma dificuldade, principalmente dentro do mercado imobiliário, com aquele cliente que era mutuário, que não conseguia pagar a parcela do consórcio e a parcela do aluguel ao mesmo tempo. E aí a gente criou um plano onde o cliente pudesse pagar meia parcela até a contemplação do seu consórcio. Nisso ele conseguiu agregar a parcela do consórcio e conseguiu agregar a parcela do aluguel, com a certeza de que em determinado momento ele seria contemplado e ele deixaria de pagar o aluguel. Um outro produto que surgiu também foi o produto do consórcio para investidor. Antigamente a gente não atendia esse público. Hoje a gente consegue atender o cliente que talvez investe no CDB, investe na bolsa, né? Mas que não tinha o consórcio como um produto para alavancar o seu patrimônio. E hoje ele consegue comprar o consórcio, contemplar esse consórcio, comprar o imóvel e, através do imóvel, gerar uma receita recorrente com aluguéis, e a parcela desse aluguel acaba pagando o próprio consórcio, mas com a certeza de que ele não vai ter em determinado momento mais o aluguel, e aí ele tem o patrimônio, né, que ele conseguiu alavancar com o consórcio, mais justamente o aluguel que ele vai receber todos os meses. Olha que negócio inteligente. E esse eu acho que é um grande diferencial, porque antigamente a gente tinha uma noção de consórcio que era assim, eu quero comprar, sei lá, até televisão, uma geladeira. Tinha muito disso, uma moto, não tinha muito disso. E as pessoas tinham essa noção assim, não tenho dinheiro, vou fazer um consórcio, porque as taxas, eu não sei, você é melhor, né, para explicar, as taxas elas são mais atrativas, né, do que a pessoa ir lá fazer um empréstimo, qualquer coisa assim, e ele pode ser contemplado já logo no início, então ele está usando a moto e tal, e está pagando, mas ele já foi contemplado, vamos dizer assim, né? E agora esse negócio de fazer para investir, isso é uma coisa muito diferente, né? Hoje a gente vê muitas empresas da área financeira investindo no segmento de consórcio, então o Brasil hoje tem mais de 11 milhões de consorciados ativos no Brasil, e a gente vê um mercado muito grande, tanto que o mercado de consórcio ele sempre cresce acima do mercado, né? Então a gente entende que a gente tem uma gama hoje de opções para o consórcio imobiliário, de automóvel, de caminhão, de maquinário, hoje de energia solar. Hoje você consegue fazer o consórcio para um intercâmbio, para uma viagem, para um casamento. Então você tem uma estética, cirurgia plástica. Olha que interessante, gente, o mercado da estética entrando nisso. Interessante. Para tudo tem. Para tudo tem consórcio. Então é assim, dentro das necessidades, nós entendemos que sempre vai haver demandas por produto, por imóvel, por automóvel. Então é um mercado que realmente sempre vai estar em alta. E hoje a gente tem uma escassez de crédito no mercado. A gente sabe que os bancos eles operam com juros muito altos. E se você hoje for financiar um imóvel em 30 anos, praticamente você, a juros de 10% ao ano, você pagou 3 imóveis. Trazendo isso para o mercado de consórcio, você realizando um bom planejamento, você consegue realizar a mesma compra, economizando aí praticamente
40% ou 50% do valor final do imóvel. Olha só. Isso desmistifica essa coisa, né? A pessoa quer fazer um consórcio, ela não tem noção de como são os detalhes. Olha que importância isso, né? Porque até para você investir também no teu negócio. Sim. Muitas vezes, no maquinário, capital de giro. Capital de giro. Capital de giro é importante para o empresário e às vezes ele tem um imóvel, a gente tem muitos cases de clientes que às vezes tem um imóvel na praia, tem um imóvel no interior e pode utilizar esse imóvel para fazer uma alavancagem financeira, né, sem se desfazer do imóvel. E há uns juros, na realidade, há um custo, né, que seria de uma taxa de administração de 1,70 ao ano, aproximadamente, fazendo a alavancagem no seu próprio imóvel sem recorrer ao banco. A gente consegue fazer essa operação hoje tranquilamente. De novo, a lição de casa, né? Você que é empreendedor, né, pequeno empresário, médio empresário, é lição de casa, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que entrar no mercado financeiro e entender. Não adianta ficar preso só no operacional. Trazendo você aqui, a gente traz mais uma alternativa para as pessoas que de fato querem e hoje em dia fala assim, não tenho, não vou conseguir, não é um motivo. Tem inclusive, né, opção aqui não falta. Qualquer pessoa teoricamente poderia. Como é que é isso? A pessoa, como é que ela tem que estar, ela tem que ter que tipo de garantia, enfim, só para a gente ter uma geral. O interessante é assim, cada caso é um caso. Tá. A gente entender o perfil desse cliente, fazer uma consultoria com ele, para verificar o valor que ele pretende fazer de alavancagem, de levantar de capital, né? Qual que é o tipo de bem que ele pode deixar como garantia, e em cima, naturalmente, do perfil desse cliente, a gente montar uma estratégia, um plano para ele. O importante é que, assim, a gente entende que cada cliente é um cliente, então a gente verifica qual que é a necessidade real, se é para a compra de um maquinário, se é para a compra de um galpão, se é para investir em matéria-prima para a empresa, né? Hoje a gente tem muito da área rural, a gente consegue atender muito cliente da área rural que precisa de capital de giro para uma plantação, para compra de matéria-prima ou de renovação de maquinário, de um drone para a fazenda. Então a gente consegue visualizar primeiramente quem que é o cliente, qual que é o perfil dele e dentro da necessidade desse cliente a gente vai trabalhar uma condição para ele. O que é importante nesse cenário? Sempre buscar uma administradora regularizada pelo Banco Central e principalmente ter uma consultoria com um profissional qualificado, para que esse profissional ele possa entender realmente a necessidade desse cliente, direcionar ele para o produto que atenda o perfil dele. E nesse caso, Alexandro, deixa eu perguntar, muitas vezes os empresários passam por revés financeiros, a gente sabe que nós somos empresários, né? Na situação de um empresário que já esteja precisando de recuperação financeira, ou seja, ele já tem algum tipo de inadimplência, existe já no mercado ajuda para esse também? Ou não? Ele tem que regularizar primeiro para depois buscar o consórcio? Ele precisa regularizar, ele precisa estancar essa ferida, né, para poder ele ter acesso à linha de crédito. Até porque a liberação do capital está condicionada ao CNPJ estar regularizado. Sim. E ao CPF, né, que por trás do CNPJ tem o CPF, também está regularizado. Então, uma vez que ele está bem importante, né? uma vez que ele está ok, aí a gente consegue, através do CNPJ dele, fazer a operação. Tanto a operação também de compra, né? Por exemplo, ele pode fazer o consórcio na pessoa jurídica e comprar o imóvel da pessoa física. Ele pode fazer o consórcio na pessoa jurídica e comprar o automóvel da pessoa física e ele fica com o automóvel e com o capital. Então, ele consegue fazer esse tipo de operação também. É importante a gente pensar em tudo isso e trazer todos esses temas, porque quem está nos assistindo no podcast Que Gestão passa por tudo, né? Sim. Principalmente pelos momentos também dos reveses, né? Então, é importante, gente, vocês cuidarem da saúde financeira da empresa de vocês para não cair, né, nessa bola de neve
porque depois fica muito difícil. Então, antes de deixar acontecer o pior, já busque um consultor, busque uma administradora realmente que seja credenciada, como ele diz, para não cair em golpes, né? Que hoje é porque muito no mercado comum. hoje em dia está complicado. Tem que olhar direito. Isso que a gente está falando aqui é um serviço, né, para a gente justamente ter vocês precisam ter essa noção de quem está contratando. Com né? certeza. Não adianta ser, não, é uma pessoa que tem que ter cadastro no Banco Central e a regulamentação e tudo mais, porque senão vira assim, fiquei sabendo do consórcio, não sei quem me mandou um WhatsApp, né? Não tem isso? Tem. E tem a questão assim de, às vezes, o empresário, como ele está muito voltado à sua empresa, ele acaba não pesquisando muitas opções, né? Então, o importante é você buscar uma administradora regulamentada, confiável, e buscar um profissional de confiança que possa fazer a melhor consultoria que você naturalmente precisa dentro do seu perfil, sem envolver, na realidade, questão, de repente, somente de querer vender o produto, né? Mas querer entender a necessidade do cliente e verificar se o produto está de acordo com aquilo que o cliente realmente precisa. Muito bom, Alexandre. Uma aula mesmo, né? Mas a gente não pode ficar com o professor aqui o dia inteiro, né? A vontade era, né? Saber os detalhes de tudo. Mas, os detalhes é só chamá-lo. Vai ter os contatos dele aqui. Eu gostaria de pedir só para você, nesse momento, antes do pitch, que você desse bem rapidamente para quem tem o sonho do empreendedorismo no seu setor, umas dicas passo a passo. O que essa pessoa deve fazer? Qual que é o caminho mais rápido que você acha aí, né? Para empreender no mundo do consórcio? Olha, acho que a primeira coisa que o empreendedor precisa fazer, como nós já dissemos, é validar o seu produto, né? Seja dentro do consórcio ou em qualquer outra área, você precisa verificar se aquele produto tem aceitação no mercado, se tem demanda para aquele produto. E uma vez que você valida o produto, é você fazer um plano de negócios, né? É você ter definido bem claro o que você vai fazer, quando você vai fazer, aonde você vai fazer, quanto você vai investir, né? Então, o plano de negócio, ele vai justamente te dar as bases para que você possa naturalmente iniciar um negócio já estruturado. Não iniciar uma operação, né, apenas com informações superficiais, mas com informações sólidas para que você possa fazer o negócio crescer e que ele possa gerar bastante receita. Muito bom. E contar com as margens de erro. Contar com as margens de erro. A gente sempre usa algumas ferramentas da administração, e tem uma ferramenta que é o PDCA, né, da administração, que é você planejar, organizar, dirigir, controlar, que é você estabelecer ali um bom planejamento e um acompanhamento também daquilo que você naturalmente está desenvolvendo. Isso serve para o consórcio, que é a nossa área, mas isso serve para todas as demais áreas comerciais. Perfeito. Bom, nós estamos assim processando, né, as informações. Tem muita coisa legal. É uma aula, de fato, como a Ju falou desde o início. Uma pena que a gente tem que terminar o podcast, mas assim, a gente tem muito assunto aí, né? Gostaríamos de saber muito mais coisas. A gente vai te pedir para você fazer o seu pitch, né? Sim. E a gente coloca todos os seus contatos, porque realmente assim, agora deu até vontade de fazer um consórcio. E até quem está assistindo pode mandar as perguntas pelo direct, né? Pode entrar no chat, pode compartilhar esse pod e falar diretamente com o Alexandre, que ele vai dar o caminho agora. Com certeza. A gente está aí há 25 anos no mercado. Hoje a gente atua com 2 empresas, a Falcon, que é uma plataforma de gestão, onde nós cadastramos parceiros comerciais dentro da área de consórcio. Então, hoje nós estamos em mais de 10 estados do Brasil. E nós temos um outro filho, que é a Decom Consultoria,
que é uma empresa que atende o cliente final, né? Na área de consórcio imobiliário, consórcio de automóvel, consórcio de serviço, o empresário para o capital de giro. Então, nós temos essas duas empresas que atendem, um é o PJ e o outro é o pessoa física, dentro, naturalmente, do segmento de consórcio. A gente consegue abraçar todos os públicos e todo tipo de serviço. Hoje a gente consegue fazer dentro da operação de consórcio. E para falar com você, qual o caminho? Onde a gente te acha? A gente tem o WhatsApp que vai ficar disponível, né? A gente tem o meu Instagram, que é o @AlexSimõesOficiais. Tá. Né? Ó, já vai seguindo, gente. Alex? Alec com K, Alex Simões Oficial. Aí. E naturalmente é o WhatsApp que vai ficar disponível aí para caso alguém precise tirar alguma dúvida, a gente está à disposição também, tá bom? Pelo direct, né, do próprio Instagram. Enfim, gente, é muito, muito, muito prazeroso para a gente saber coisas novas, ter outros segmentos, né? Porque até o momento esse segmento seu é o primeiro, né? De consórcio, que é uma coisa diferente, que para a gente também é novo. E é muito interessante porque hoje a gente teve algo muito sobre contratação, sobre o que você faz com as pessoas, sobre treinamento, sobre qualificação, né? Para além de tudo aqui que nós falamos, né? Sobretudo é assim, todo empreendedor ele precisa desenvolver a habilidade de liderança, né? E se ele não tem como desenvolver essa habilidade, ele precisa contratar um líder, porque não se faz negócio sem pessoas. E o líder, ele é aquele que inspira, ele é aquele que passa a visão da empresa, né? Então, eu acho que desenvolver o aspecto de liderança é muito importante para o empreendedor que quer naturalmente crescer o seu time, crescer o seu negócio. Maravilha! Então, nós gostaríamos de agradecer vocês que acompanharam o Pod, né, com o Alexandro. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer também a ONG Florescer, que é aqui no Paraisópolis, que faz um trabalho incrível, porque o empreendedorismo também pode ser no social. E nós também podemos mesclar, né, as nossas empresas com o social. Então, você pode fazer alguma campanha, né, envolvendo os seus clientes e apoiando instituições que realmente transformam vidas. A ONG Florescer, há 35 anos, se dedicando aqui no Paraisópolis, através da Nádia Bach, @ONG Florescer, 11 98665 7187. E eu vou pedir para o Alexandro deixar uma frase final para a gente encerrar o nosso pod. A frase que eu poderia compartilhar, que é algo que eu costumo viver, é que a perseverança, né, é a chave que abre a porta para o sucesso. Por mais que você tenha dificuldade, se você acredita no seu produto, se você acredita naquilo que você faz, você precisa perseverar, porque às vezes o resultado ele não acontece da noite para o dia. O resultado às vezes leva um determinado tempo e aí você precisa realmente perseverar para você poder alcançar o resultado que você deseja. Demora, mas chega. Demora, mas chega. É isso aí, gente. Não tem bala de prata. É perseverar. Tá tudo certo, é isso aí. Vamos que vamos. Então, assim, nos despedimos, né, Rô? É isso aí, gente. Olha, eu vou pedir o like, compartilhar, se inscreva no canal, acompanhem, tá? Nós temos um grupo VIP do podcast também. Se você tiver interesse, eu acho que a gente depois pode passar. E é isso, gente. Fiquei super feliz. Eu acho que é muito importante a gente ter pessoas como vocês que elucidam para a gente várias coisas aí. E eu tenho também aí, caso vocês desejem, né, um livro que está disponível na Amazon, que é O Poder das Virtudes, com 150 lições para empreendedores, né, onde a gente compartilha uma experiência de vida, onde a gente deixa vários insights para o pequeno e médio empreendedor que deseja naturalmente ter sucesso nos negócios. Olha, mais um caminho. Vai colocar o caminho também aqui. Exatamente, né? Todas essas dicas, né? É isso São aí. incríveis. Agradeço imensamente a tua presença, viu? E eu vou me despedindo de vocês.
Rosana Mesomo, um grande beijo. Até a próxima. Juliana Pires se despede desse episódio incrível e já espera você para o próximo.